Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos de podermos adorar e bendizer o nome do Senhor, né? Não estamos podendo fazer os nossos cultos no nosso templo, com a presença física do povo, mas podemos, através da internet, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade hoje, no dia do Senhor, para assim glorificarmos o seu santo e bendito nome. Nós vamos iniciar orando, pedindo que Deus nos abençoe nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te bendizer, Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, ó Deus, pela tua graça que o Senhor tem dispensado sobre nós. Queremos louvar o teu nome, porque esse dia foi o Senhor que fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nele, Senhor. Pedimos que a tua mão seja sobre nós no transcorrer deste culto, Pai, para que tudo o que fizermos possamos fazer para glorificar o teu santo e excelso nome, Pai. Queremos que a tua mão seja sobre nós, o Senhor possa nos conduzir, nos dar a tua direção e orientação em tudo, Pai. Que a tua graça seja sobre as nossas vidas, que tudo o que fizermos, ó Deus, possamos fazer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 99. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então ele nos convida, nos convoca a exaltarmos e glorificarmos o seu santo e excelso nome. E assim nós vamos fazer. Bom, amados, vamos louvar agora ao Senhor com o nosso salmos e hino, no número 231, Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com glória.
queremos fazer a nossa segunda leitura nesta noite. O texto da Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João. Nós vamos ler, primeira epístola de João, nós vamos ler os versos de 1 a 9, né? Ou melhor, de 5 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O texto mostra que nós somos pecadores. Não podemos dizer que não temos pecado. Se fizermos assim, nós estaremos mentindo contra Deus. Nós somos pecadores, nós temos pecado. E Deus é luz, Deus é santo. E para termos comunhão com Ele, nós precisamos também andar na luz, andar em santidade. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então possamos confessar os nossos pecados nesta noite ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos suplicar a Tua graça sobre nós, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. E estende sobre nós, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, ser misericordioso e gracioso para conosco. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Não podemos dizer que não temos cometido pecados. Se nós assim fizermos, se assim dissermos, nós estamos mentindo e a verdade não está em nós. Somos pecadores, somos transgressores, temos falhado, ó Deus, no cumprimento da Tua palavra, dos Teus mandamentos, ó Deus. Mas o Senhor é santo, é perdoador, é um Deus bondoso e misericordioso. Estende as Tuas mãos, olha para nós, ó Deus, com perdão e misericórdia. Olha para a face do Senhor Jesus, que é puro e santo e que pagou o preço pelos nossos pecados. E olhando para Ele, perdoa os nossos pecados pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos que nós não temos, mas pelos méritos de Cristo. Dá-nos o Teu perdão, a Tua graça. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e exaltarmos a esse Deus grandioso, né? Nós aqui e você aí no seu lar. E creio que está bem pertinho de nós estarmos juntos novamente para adorarmos ao Senhor no nosso templo. Então vamos dizer, né, que em meio a esse caos, em meio a toda essa dificuldade, né, que estamos enfrentando, que podemos estar seguros, estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixou. E mesmo que passemos pelo vale, acharemos descanso, acharemos conforto no amor desse Deus. Então vamos adorar dizendo isso nesse momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale,
seguro estou nos braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga aí, seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga, se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga aí, recaio em tua graça, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Graças a Deus que nele podemos descansar e passaremos com certeza por esses momentos difíceis, seguros nas mãos desse Deus. Vamos dizer: Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor é inimigo sem fim, você estender as mãos e segurar em Ti, porque à sombra das asas do Senhor nós podemos descansar. És o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Senhor, Tu és minha esperança. És o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor, que nunca me deixa só. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor, que nunca me deixa só.
só nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. A sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Tua verdade é o meu escudo e baluarte. Eu não temerei, pois teus anjos me sustentarão. Pisarei o leão e as pedir. Tu me mostrarás a tua salvação. A sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Pois a ti me apeguei com amor. Pois a ti me apeguei. Eu te amo, Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero pensar com vocês nesta noite, refletir na palavra de Deus, no texto sagrado que se encontra no livro dos Salmos, do Salmo 46. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus para a nossa edificação, para a nossa reflexão, para o nosso fortalecimento espiritual. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetua na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rogamos que a Tua bênção seja sobre nós, na meditação e na reflexão da Tua palavra nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, dá-me graça na exposição da mesma, Senhor, e alcança todos aqueles que estão tendo a oportunidade de, ó Deus, ouvirem a Tua palavra, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos compartilhado com os irmãos, nós temos procurado falar, pregar algumas mensagens de encorajamento para esses tempos difíceis. Já falamos sobre como lidar com as tempestades da vida. Falamos na quinta-feira como podemos viver com equilíbrio num contexto em que as pessoas estão vivendo em posições extremistas. E nesta noite nós queremos pensar sobre o tema baseado neste salmo,
sobre o tema como ter segurança num contexto de insegurança. Como viver com segurança ou como ter segurança num contexto de insegurança. Bem, alguns comentaristas dizem, né, cogitam, opinam que esse salmo foi escrito no contexto histórico em que Jerusalém foi cercada pelo exército assírio. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ao ser confrontado pelo rei da Assíria, Senaqueribe, orou a Deus e foi salvo do cerco de Jerusalém por volta do ano 701 a.C. O anjo do Senhor exterminou numa noite só 185.000 soldados do exército assírio. Esse registro histórico está no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, versos de 1 a 37. Nós não sabemos com certeza se esse salmo foi escrito nesse contexto, mas é provável que assim tenha sido, né? Mas o cenário descrito nesse salmo é um cenário de violência. Primeiro nós vemos aqui a violência da natureza. Os versos de 1 a 3 vão falar, né? Há uma descrição nestes versos aqui do cenário de violência na natureza. A descrição de terremotos, de vulcões, de inundações. Há também o registro de violência política. O verso 6 diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, nações iradas, reinos que se desintegram e governos que se desfazem. Então, há um cenário de inquietação e de incertezas, né, de violência política também. Mas há um cenário de violência militar, porque o texto fala de guerras, no verso 9, de arcos, de lanças, de carruagens, né? Então há aqui um arsenal assustador, né, usado para ferir e matar, conquistar fracos e escravizar pobres. Então, o cenário descrito no texto é este, né? De violência da natureza, de violência política e de violência militar. Vivemos num cenário difícil no mundo, né? Além de todos os problemas que já temos, né, que temos enfrentado no decorrer dos anos no mundo, como terremotos em vários lugares, muitos problemas políticos, financeiros, né, catástrofes ambientais, crimes ecológicos, tudo isso nós temos visto nesse mundo, né, no dia a dia, ano após ano, né? Temos nos deparado com tragédias, com grandes problemas, com muitas tribulações que têm vindo sobre a humanidade. E nesses últimos dias, né, do final do ano passado para cá, quando no final do ano passado o vírus começa na China e agora no início desse ano o vírus começa a ser disseminado em outros países, em outras nações e abalado o mundo, né? Estamos falando do coronavírus, né, que está aí, todos nós estamos inteirados daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que tem ocorrido, a disseminação do coronavírus no mundo. E a Organização Mundial de Saúde, né, classificou já como uma pandemia e o mundo está abalado, assustado diante do problema que é grave, que é sério e que é difícil para todos nós.
Então vivemos num momento de insegurança, de inquietação. As grandes nações, as superpotências, né? Todas elas têm sido afetadas por esse problema que é grave, de insegurança, de incertezas. Não sabemos o que vai resultar de tudo isso. Sabemos que muitas pessoas estão sendo infectadas, milhares de pessoas estão sendo infectadas, milhares de pessoas estão morrendo, né? Coisas terríveis estão acontecendo. Além de tudo isso, o problema não é só o vírus, o problema também é aquilo que o vírus está causando, né? Causando pânico, causando insegurança, causando incertezas. Não sabemos como vai ser o mundo depois de tudo isso, né? A economia, muita gente desempregada, muita gente sendo demitida, né? O comércio fechado, a situação de isolamento, né? As instituições parando, os eventos sendo cancelados, como por exemplo, esse ano nós teríamos um dos maiores eventos, se não o maior evento do mundo, no que diz respeito a questões esportivas, que era as Olimpíadas, que seria em Tóquio, lá no Japão, Tóquio 2020, as Olimpíadas foram canceladas, né? Prorrogadas, melhor dizendo, acontecerão em 2021, assim está previsto. Mas quem vai pagar a conta desse adiamento? É um prejuízo que se estima em 13 bilhões. Então, tudo isso tem afetado o mundo, tudo isso tem trazido insegurança para as pessoas, incertezas, né? Por conta dessa situação terrível. Nós queremos pensar nesta noite, nós queremos trazer uma palavra de conforto e de encorajamento para o povo de Deus, para as nossas vidas, para todos aqueles que estão tendo a oportunidade de nos ouvir. A palavra de Deus tem esperança para as nossas vidas. Nós podemos ter esperança nesse contexto de insegurança. Nós podemos ter segurança nesse contexto de incertezas, que nós não sabemos o que irá acontecer, quais são as coisas que virão depois de tudo isso. Nós queremos pensar aqui 3 verdades com base neste texto da palavra de Deus. Podemos ter segurança num contexto de insegurança, porque Deus é o protetor do seu povo. Essa é a primeira grande verdade desse texto. Não há motivo para pânico. Não há motivo para ficarmos alarmados. Não há razões para a perplexidade, para o temor, para a inquietação, para o medo, para a fobia, para o pavor. Não. Podemos ter segurança, porque Deus é o nosso protetor. Ele é o protetor da igreja, Ele é o protetor do seu povo. Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Tudo ao redor está desmoronando. Há uma situação crítica ao nosso redor. Se este salmo foi escrito no contexto em que Jerusalém foi sitiada pelo império assírio, pelo exército assírio, então ao redor de Jerusalém estavam as tropas, estavam os inimigos, a cidade sitiada, mas o povo podia ter segurança, porque Deus é um refúgio confiável para o seu povo. Quando tudo parece que está desmoronando, quando tudo parece que está se acabando, se arrebentando, se desintegrando, nós podemos confiar em Deus. E os versos de 1 a 3 mostram isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ao rio, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Então, amados, a terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle do soberano Senhor, do Deus Todo-Poderoso. As circunstâncias podem se alterar, mas a aliança de Deus com seu povo nunca muda. Ele fez uma aliança com seu povo. Ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus da aliança. Ele tem uma aliança com a sua igreja. Ele escolheu um povo para pertencer a ele. Esse povo é dele, ele é o dono desse povo e ele cuida do seu povo. Ele é o refúgio e fortaleza desse povo em meio às incertezas deste mundo, desta vida. É isso que o texto diz, que ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações, nas adversidades. Né? O profeta Isaías, no capítulo 54, no verso 10, ele diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, os montes podem se retirar, os outeiros podem ser removidos, mas a minha misericórdia, diz o Senhor, não se apartará de ti, ó Israel. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O Senhor se compadece de nós. Ele fez uma aliança conosco. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então Deus é o nosso protetor, é o protetor da sua igreja, é o protetor do seu povo. Nós estamos seguros nele, no Senhor dos exércitos. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que tem socorrido o seu povo. O Salmo 121, versículo 1, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele continua e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estou convicto, eu estou certo disso. O meu socorro vem do Senhor, está no Senhor. Ele é a fonte do meu socorro, ele é a fonte da minha proteção, né? A minha proteção vem dele. A proteção que eu preciso, que eu necessito nesses tempos de crise, nesses tempos de incerteza, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Ele está sempre presente, ajudando-nos a suportar as aflições, a melhorar a situação e a sobreviver à situação difícil, né? Ele vai nos ajudar a suportar as aflições. Muitas vezes ele não tira as aflições, ele não nos livra das aflições, mas ele vai nos dar graça, vai nos ajudar, vai nos fortalecer. E ele diz: a minha graça te basta, ele disse a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo pediu, orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da carne. Deus não tirou, mas disse: a minha graça te basta. Então ele vai nos ajudar a suportar as aflições. Ele vai melhorar a nossa situação e vai nos ajudar a sobreviver diante dessa situação de adversidade, de crise. Ele está conosco, né? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, né?
O Senhor está conosco, Ele é socorro bem presente nessas horas de crise. Então Ele é o protetor do seu povo, é a primeira grande verdade para termos segurança nesse contexto de insegurança. Segunda coisa, segunda grande verdade desse texto é que Deus é o provedor do seu povo. Nós podemos ter segurança diante da insegurança, porque Deus, além de ser o protetor, é o nosso provedor. Ele vai fazer as provisões que nós precisamos, que nós necessitamos, as provisões que precisamos para enfrentar esse contexto de escassez, de crise, de epidemia, essa situação terrível. Ele vai prover para o seu povo. E os versos 4 e 5 falam sobre isso. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Veja, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é que Deus vai prover aqui para o seu povo? Eu quero pensar em 3 coisas da provisão de Deus nesse texto para o seu povo. Primeiro, a provisão de alegria para o seu povo. Mesmo nesses períodos mais tristes e melancólicos, Deus tem sido a fonte de alegria do seu povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Veja, o contexto é de crise, é de sítio, é de cerco, é de epidemia, é de sofrimento, é de morte. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus vai gerar alegria para o seu povo mesmo em meio à crise, mesmo no meio das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das catástrofes. Nós vamos nos alegrar, não porque gostamos do mal das catástrofes, mas porque a nossa alegria é em Deus, a nossa alegria está nele, a nossa alegria independe das circunstâncias, nós nos alegramos em Deus, nele. A nossa alegria é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos nele. Por isso ele provê alegria para o seu povo em meio à situação crítica, desastrosa, terrível. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um riozinho aí que rega a cidade de Deus diante da crise. Cujas correntes, as torrentes alegram essa cidade, esse rio. A linguagem é poética, pode ser a aliança da graça, uma referência à aliança que Deus tem com o seu povo, a aliança da graça, em meio às catástrofes, em meio às tempestades, ao problema, à epidemia. Deus traz graça. Deus canaliza graça como um rio para o seu povo. Misericórdia, favor de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Então pode ser uma referência à aliança. O rio pode ser uma referência ao Espírito Santo, que nos conforta, que é o nosso encorajador, o nosso consolador, o nosso sustentador nesta hora crítica, difícil. Pode ser uma referência ao Espírito Santo. O rio pode ser uma referência à palavra de Deus. A palavra de Deus que é manancial. A palavra de Deus que é leite, que é pão, que é água viva, né, para a nossa vida. Ela que nos consola, ela que traz refrigério. A palavra de Deus é refrigério para as nossas vidas nesses tempos difíceis, de insegurança, de incertezas. A palavra de Deus é um refrigério. Nós podemos ler, meditar. Nesse tempo de isolamento, precisamos da comunhão uns com os outros, mas não podemos desfrutar. Nós vamos para a palavra, nós podemos ler a palavra, nós podemos nos alimentar da palavra, dessedentar a nossa sede, matar a nossa fome nessa palavra, encontrar refúgio, encontrar segurança, encontrar refrigério para as nossas vidas na palavra. É esse rio. Esse rio pode ser o próprio Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aquele que beber
dessa água, ele disse à mulher samaritana, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque um rio de águas vivas fluirão do seu, rios de água viva fluirão do seu interior. Aquele que bebeu de Cristo, da água da vida que é Cristo, vai ter um chafariz, vai ter rios de águas vivas no seu interior, vai ter refrigério. Então o Senhor, Ele é o provedor de regozijo, de alegria mesmo diante da adversidade. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz: não que os filhos de Deus, quando expostos ao perigo, se entregam ao gracejo ou se divertem da morte, mas o auxílio que Deus lhes prometeu tem muito mais preponderância em sua avaliação do que todos os males que porventura lhes inspirem medo. Nós não nos alegramos com a morte, não nos alegramos com o sofrimento, mas, como diz Calvino, o auxílio que Deus prometeu ao seu povo tem muito mais preponderância em nossa avaliação, quando avaliamos tudo isso, do que todos os males que porventura venham contra nós e tragam assim temor, medo, algum pavor. O auxílio de Deus é muito mais preponderante. Deus é o nosso auxílio. Ele faz a provisão de alegria para nós em meio à crise. O Senhor provê para nós estabilidade, convicções, certezas, fundamentos sólidos, solidez. É isso que precisamos nesta hora em que o mundo está sendo sufocado, atingido, sucumbindo, como na areia movediça. Mas nós temos sustentação. Quanta gente está aí cheia de incertezas, cheia de insegurança, incapacidade, as incertezas. Tudo é escuro para muita gente. Mas para nós não. Nós temos a provisão de estabilidade que Deus nos dá. O verso 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Não será abalada. A igreja não será abalada. Deus está no meio dela. E a grande segurança da igreja consiste no fato de que Deus habita no meio dela. E é interessante que, quando o texto diz aqui, fazendo referência que Deus está no meio dela, está conosco, Deus está conosco, a palavra no original é Emanur, uma referência ao Emanuel. Comentaristas, estudiosos do hebraico comentam assim, que a palavra lá no original é referência ao Emanuel, o Deus conosco. O Deus que se fez carne, que se fez gente em Cristo Jesus e veio habitar em nosso meio, veio estar conosco, veio morar em nosso meio. O Deus que mora no meio do seu povo, da sua igreja, ela não será abalada. E o fato da sua segurança é que Deus habita no meio dela, é que Deus tabernaculou, se fez carne e está conosco. E na eternidade, o que vai acontecer é exatamente isso. O Senhor vai estar conosco para sempre. Ele está conosco aqui e vai continuar estando conosco para sempre. Ele nunca vai deixar de estar ao nosso lado, de estar conosco. Ele é um Deus que age em nosso meio, que age no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Calvino, comentando esse versículo, diz: a santa cidade não se moverá, nem se abalará,
visto que Deus habita ali e está sempre pronto a ajudá-la. Então a santa cidade, que é uma referência à igreja do Senhor, a Jerusalém, que é um termo que pode ser usado para a igreja de Deus, né? A santa cidade, a igreja de Deus, não se moverá, nem se abalará, visto que Deus habita ali e está sempre pronto a ajudá-la. Ela está edificada sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Castelo forte é o nosso Deus. Ele está conosco, Ele vai nos sustentar, vai prover estabilidade e sustentação nessa hora. João Calvino diz: nossa fé só é real e verdadeiramente testada quando enfrentamos muitos e graves conflitos e quando até o inferno parece disposto a tragar-nos. Então a nossa fé, ela só é real e verdadeiramente testada quando nós enfrentamos muitos e graves conflitos e quando até o inferno parece disposto a tragar-nos. Deus permite todas estas coisas, Deus permite essas tribulações para testar, para provar a nossa fé, porque uma fé que não foi provada não é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é provada, ela passa pela prova e não se abala. Deus é o provedor de alegria em meio à situação de crise. Deus é o provedor de estabilidade em meio às incertezas, em meio às oscilações, à insegurança, à instabilidade. E Deus é o provedor do livramento para o seu povo. Ainda o verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Os perigos são grandes, mas Deus livrará a igreja em tempo oportuno. Com o livramento vem um novo tempo, novos horizontes, esperança renovada. Deus providencia livramento e traz um novo tempo. Esta expressão aqui, do final do verso 5, Deus a ajudará desde antemanhã, significa tão logo nasça o dia. Desde antemanhã, tão logo nasça o dia, tão logo rompa a aurora, Deus providencia livramento. O seu livramento é certo, é oportuno. Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Mas com a tribulação, com a provação, vem o livramento. Isso que está acontecendo é prova, é tribulação. Isso tem vindo da parte de Deus, não tenha dúvida disso. Deus está provando o mundo, Deus está disciplinando o mundo, as nações. Deus está escancarando, mostrando a incapacidade, a fraqueza, a vulnerabilidade do homem que se estriba no seu poder, no poder do dinheiro, no poder do material bélico, né? No poder da sua própria força, do seu próprio braço. Mas Deus está mostrando que tudo isso não tem valor nenhum, que tudo isso é frágil, é vulnerável. Cadê o dinheiro das nações superpoderosas, o material bélico, as armas que não conseguem matar o coronavírus? Cadê? É um inimigo invisível, ninguém sabe onde ele está. E a situação é de incertezas, de incapacidade. Isso mostra a fragilidade. O homem precisa se voltar para Deus. Olhar para Deus, olhar para o Senhor, voltar os seus olhos para Deus. O socorro vem dele desde antemanhã, ao romper da aurora, ao romper da alva. Ele envia o socorro na ocasião oportuna. Ele é provedor de alegria, ele é provedor de estabilidade em meio às incertezas e ele é provedor de livramento nessas horas difíceis de crise. Como não ter segurança diante de tudo isso, né? Se Deus é o nosso protetor e o nosso provedor.
E por último, podemos ter segurança porque Deus é o governador do seu povo. Uma das coisas que nós temos ouvido muito nesses dias, por aqueles que estão comprometidos com a palavra, com a verdade das Escrituras, da revelação de Deus, que têm pregado a mensagem do Evangelho genuíno, verdadeiro, uma das coisas que nós temos ouvido é que Deus é soberano. Isso temos ouvido muito. Deus é soberano. Quantas vezes tenho pregado em nossa igreja para todos vocês que Deus é soberano, né? Vocês têm consciência disso, sabem disso. Nós temos ouvido constantemente sobre isso. Deus é soberano, Ele está no controle, Ele é o governador do mundo, Ele governa sobre justos e ímpios, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Aqueles que estão investidos de autoridade receberam autoridade porque Deus lhes deu autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Se estão no poder, se estão no trono, se estão governando, é porque Deus permitiu, é porque Deus quis. Mas na hora que o Senhor quiser tirar do trono, Ele tira, porque Ele é Deus. Ele está no controle, no domínio de todas as coisas. E aqui nós vemos exatamente isso a partir do verso 6 até o verso 11, né? A última parte desse texto. O verso 6 vai dizer: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o governador do seu povo, Ele é o governador do mundo. Ele controla a fúria e quebra o poder das nações que se opõem a Ele. As nações se derretem como cera no sol diante da voz do Senhor. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações estremecem, os reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações poderosas se derretem como a cera se derrete no sol diante da voz do Senhor. Elas tremem diante da voz do Senhor. Então Ele controla a fúria e quebra o poder das nações. Ele pode causar uma grande destruição entre as nações. Verso 8 diz: vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A destruição que as nações intentaram causar à igreja voltou-se contra elas mesmas. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Deus, eles sucumbiram, eles foram vencidos. Os grandes imperadores que perseguiram a igreja de maneira terrível sucumbiram diante da ação e do poder de Deus. Todos os impérios passaram. Somente aquele que reina eternamente continua reinando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, continua no trono. É o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Todos os impérios que se levantaram, sucumbiram. E o Senhor continua assentado num alto e sublime trono, reinando para sempre. Ele controla a fúria e quebra o poder das nações que se opõem a Ele. Ele pode causar uma grande destruição entre as nações, como vimos no verso 8. E Ele encerra as guerras entre as nações e as coroa com paz. Ele transforma a guerra em paz. O verso 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Onde é essa guerra? Até os confins do mundo. Nele
Ele acaba tudo, ele põe termo à guerra, não importa aonde esteja a guerra, ele é poderoso para exterminar, para acabar. Ele põe termo à guerra, então ele acaba a guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de guerra no fogo. Guerra e paz dependem da sua palavra e da sua vontade. Se a guerra acontece, é porque ele permite, é porque ele tem um propósito. Se a paz reina, essa paz vem de Deus. Porque os homens, eles costumam fazer tratados de paz e daqui a pouco quebrar os tratados de paz. Eles costumam assinar decretos, editos, declarando paz, e eles mesmos tocam fogo, destroem aquilo que eles assinaram, as decisões que eles tomaram, as alianças que fizeram para ter paz, eles mesmos destroem. Porque a paz vem de Deus e a guerra também. Ele é o Senhor de todas as coisas. O profeta Isaías, ele diz assim, há um texto que diz que Deus cria o mal, que faz a luz, que faz as trevas. Não é o mal moral, o pecado, porque a natureza de Deus é santa e ele não cria o mal moral, pecado. Mas ali é uma referência ao mal, às circunstâncias, às adversidades, às tribulações, às catástrofes. Todas elas estão debaixo do controle de Deus. Ele é o governador do seu povo. Meus amados irmãos, tudo isso nós conhecemos, nós sabemos. Então nós temos motivos para ter segurança nesse contexto de insegurança. Deus é o protetor do seu povo, nos protege, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o provedor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Lá fora há uma situação de pânico. Mas aqui no meio do povo de Deus há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será jamais abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele é o provedor de alegria, Ele é o provedor de estabilidade, de livramento. E Ele é o governador do mundo, não só da igreja, mas do mundo inteiro. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele tem a vara na mão, tem o cetro na mão. Ele rege as nações. As nações são como um pingo que cai de um balde, disse Isaías no capítulo 40. Que são as nações para ele? São como um pingo que cai de um balde. O que é o coronavírus para ele? Não é nada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero concluir com algumas implicações diante de tudo isso. Nós, amados, diante destas verdades estarrecedoras, tremendas, precisamos encarar as tribulações sem temor, sem medo, sem pavor. O verso 2 diz: não temeremos. Não é que sejamos insensíveis, não, nós temos sensibilidade, temos emoções. Quando a Bíblia está dizendo isso, não temeremos, não quer dizer que não temos emoções, que não temos sensibilidade, que não sentimos. Eu tenho refletido sobre isso, eu tenho pensado, eu tenho acompanhado os noticiários. Cada vez que o número aumenta, eu sofro com tudo isso, né? Sinto, que eu não sou insensível, mas nós que sentimos, que nos emocionamos e às vezes choramos diante dessa situação, não devemos temer, não devemos ter medo, não devemos ter pânico, pavor, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Então, encarar sem temor,
encarar essa situação não com medo, mas com confiança em Deus. Segunda coisa, precisamos encarar as tribulações com alegria. Não é porque a gente tem prazer com a morte e vai encarar com gracejo, como diz Calvino. Não é isso. É porque a nossa alegria é no Senhor, como já falei. É nele, é em Cristo Jesus. Não podemos deixar de nos mantermos alegres no Senhor. Se Deus tirar a nossa alegria, nós estamos acabados. Se perdermos a nossa alegria, nós estamos acabados. Não é que Deus vai tirar isso. Se perdermos a alegria no Senhor, o contentamento, o prazer de servir ao Senhor, de continuarmos firmes, olhando para Ele com fé, crendo nas suas promessas, alicerçados nessas promessas, com alegria e com regozijo, nós estamos acabados. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem que encarar as tribulações com alegria. O apóstolo Pedro disse assim que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Pedro, Tiago disse isso. Devemos ter por motivo de alegria o passar por várias provações, porque a provação é o teste da nossa fé. Elas são variadas, mas elas são pedagógicas, elas trazem ensinamentos. Nós vamos aprender muita coisa nessas tribulações, nessas adversidades. Uma das coisas que nós vamos valorizar mais as nossas reuniões, os nossos cultos, a presença física do povo. Como está sendo difícil para mim estar me comunicando com vocês através desse equipamento. Que saudade do templo, dos atos do Senhor, de estar reunido com o povo de Deus no culto público e desfrutar do meio de graça da comunhão. Estamos privados da ceia. Como podemos realizar a ceia pela internet? Não tem como. É contrário ao que ensina a Escritura. Não tem como. Estamos privados. Nós vamos valorizar mais o culto público, as nossas reuniões. Amados, esse é um teste, é uma disciplina. Essa situação está nos ensinando também, estava refletindo hoje sobre isso, nos ensinando a questão do domínio próprio, das privações, nos privarmos de algumas coisas. Domínio próprio que a Bíblia fala, quando a gente tem tanta dificuldade de se autodisciplinar, de dominar os nossos impulsos, nossos desejos, a simples liberdade de ir e vir, faz tanta diferença, né? Nestas horas. A gente pensa melhor, né? Meus irmãos, tudo isso, né? Quantas coisas mais nós vamos aprender. Então, temos por motivo de grande alegria passados pelas provações, elas vão nos ensinar muitas coisas, são pedagógicas, então se alegre no Senhor diante de tudo isso. Terceiro, precisamos encarar as tribulações contemplando as obras do Senhor na história. Verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele convida. Vinde, contemplai, olhai as obras do Senhor, os feitos de Deus no decorrer da história. Ele é Deus, Ele é o Deus Criador, Ele é o governador do mundo, Ele vem conduzindo a história. A história está nas mãos dEle. A história vai chegar ao seu ponto final. E o ponto final da história, o ponto ômega da história é de um final feliz. Isso não é nada diante de tantas coisas que ainda virão. Das taças que o Apocalipse fala que serão derramadas, do juízo de Deus, e será muito maior. Mas Deus está conduzindo a história, vindo e contemplar as obras. Podemos olhar para Sodoma e Gomorra, para o dilúvio. Quantos acontecimentos, quantas expressões para a praga que Deus trouxe para Israel. 70 mil pessoas morreram daquela praga por conta do censo de Davi, como preguei na quinta.
Mas Deus estancou ao momento certo. Eu preciso esperar a vontade de Deus, procurar discernir qual é o propósito do Senhor. Contemple as obras do Senhor, olhe para as obras de Deus, Ele está no controle. Não cai um fio da nossa cabeça que Ele não permita. As coisas mais simples e mais insignificantes, Ele tem domínio sobre todas elas. Ele está no controle. Precisamos, em quarto lugar, encarar as tribulações conhecendo mais o Senhor. Nós vamos conhecer mais a Deus, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, verso 10. Ele é Deus. Nós vamos conhecê-lo mais e mais. As tribulações são para isso. Essa hora difícil é exatamente para conhecermos mais o Senhor. Dependermos mais dele, conhecermos mais o Senhor. Conheça mais o Senhor. Se aproxime mais dele. Precisamos encarar as tribulações com quietude, com calma, com serenidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele põe em termo a guerra, verso 9, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquieta-te. Tenha calma. Sossega o seu coração. Tenha paz. Confie no Senhor. Sexto lugar. Sexta implicação. Precisamos encarar as tribulações confiando no Deus da aliança. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma referência aqui a Jacó. E o Deus de Jacó é o Deus da aliança. Foi o Deus que escolheu Jacó e fez uma aliança com ele. E de Jacó vem uma grande nação. É do filho de Jacó, de Judá, que vem o Cristo. Da tribo de Judá vem o Cristo, o Salvador. Deus escolheu Jacó, que não merecia. Deus escolhe Jacó não pelos méritos dele, mas apesar do caráter dele, de Jacó, da insignificância dele, do pecado dele, apesar disso, Deus o escolhe, porque Deus é gracioso e misericordioso. E a escolha não é com base no caráter de Jacó, que era um caráter impuro, que não prestava, ele era um enganador, um trapaceiro. A escolha é com base na graça, é com base na misericórdia de Deus, no caráter de Deus, que é santo, que é puro. Ele escolhe Jacó. E de Jacó vem o povo. E ele faz uma aliança com esse povo, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus. De Israel vem a igreja, A igreja de Deus, a igreja é a continuação de Israel. Deus tem um só povo, o seu povo, a sua igreja. E foi comprada pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Jesus Cristo deu a vida por essa igreja, que somos nós, o seu povo, escolhido. Cristo morreu por nós para nos dar vida, para nos dar segurança, para nos dar certezas, para nos dar a salvação, a redenção. E nós encaramos a tribulação assim, confiando no Deus da aliança, que nos tem feito grandes promessas. E estamos seguros nestas promessas. É a principal promessa, a promessa da redenção, da glória. Que Deus, pois, nos abençoe nesta noite, nos conforte e nos console, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é sabermos que, independente das circunstâncias, nós estamos passando por momentos tão bons assim, estamos apreensivos, estamos inseguros, sem saber o que acontecerá no futuro. Mas a nossa esperança é que podemos, em meio ao caos, em meio aos problemas,
podemos ser felizes com o Senhor, porque a nossa felicidade, ela independe das circunstâncias. Então vamos dizer isso.